Olá, amigos do CRE. Vamos elevando o nosso pensamento, vamos buscando o nosso mentor, vamos buscando a espiritualidade do CRE, vamos nos conectando, vamos enternecendo o nosso coração, acalmando, elevando as nossas vibrações nessa prece, nessa transmissão de pensamento que vai nos trazer mais calma e mais equilíbrio para a nossa palestra. Olá, amigos do CRE, o nosso centro de renovação espiritual. Hoje nós vamos relembrar a trajetória de Allan Kardec, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França, batizado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, de uma família de magistrados e educado na religião católica. Mas só no início da sua vida, porque ele depois foi para a Suíça, para onde iam muitas crianças naquela época, que era uma época de perseguições religiosas. Então os pais que podiam enviavam seus filhos para Yverdun, na Suíça, para serem educados por Pestalozzi, o grande pedagogo que inaugurou a pedagogia do afeto. As crianças não tinham recompensas, mas também não tinham castigos. E é para a gente ver como era uma pedagogia, uma filosofia avançada, que isso nós estamos falando lá mais ou menos em 1815. E no início do século XX, a primeira metade, ainda muitas escolas se utilizavam de castigos corporais. E lá, o nosso Kardec, né, ainda não é Kardec, ele ampliou o seu pensamento através do contato com crianças de várias partes da Europa e até mesmo do mundo. E também ele tomou contato com várias línguas, né? Aprendeu alemão, italiano, espanhol, e ele também tomou contato com o protestantismo, que era a religião oficial da Suíça. Então aí a gente já vê como ele alargou o seu pensamento, né? E voltou de lá, foi aluno brilhante, voltou e foi para Paris, onde já começou a lecionar, naturalmente, pelo método Pestalozzi, né? E ele também, uma pessoa muito fraterna e muito caridoso. As crianças que não podiam pagar, não pagavam, né? Tinham aulas de graça. E ele ali lecionava química, física, matemática e, naturalmente, francês, claro, que era a sua língua materna. E ele, inclusive, publicou um livro muito importante que foi adotado pela Sorbonne, né? Então, ele seguiu essa sua vida de professor, de mestre, né? E aí a gente pode imaginar, ali nós temos uma Paris de mais ou menos 500 mil habitantes, né? Uma cidade de porte médio, onde as pessoas que tinham o mesmo métier, não é, se conheciam, circulavam no mesmo meio, né? E ele ouviu falar de uma professora, não é? Amélie Gabrielle Baudet, que também adotava o método Pestalozzi. Era uma artista plástica, uma escritora, uma poetisa, uma artista, né? E ele quis conhecê-la, ele mostrou interesse de conhecê-la, e espíritos afins que eram, acabaram se casando, né? E ela então se tornou Madame Kardec, uma grande companheira dele,
que esteve do lado dele durante toda a sua vida e toda a sua trajetória de intelectual, de professor e depois, mais tarde, de espírita, né? Ela esteve sempre ao seu lado, ele a consultava sobre diversos assuntos, né? Então, ele foi seguindo a sua vida, a sua profissão, e aí nós chegamos a um momento em que em toda a Europa e nos Estados Unidos, até mesmo no Brasil, estava na moda o passatempo que era as mesas girantes, ou falantes, como alguns chamavam, né? Por quê? Porque as pessoas consultavam essas mesas e as mesas corriam, às vezes elas batiam com uma perna, conforme as pessoas faziam código, uma batida era sim, duas batidas era não, e as pessoas então, naturalmente, essas reuniões eram assim, saraus, superficiais, não é? Um passatempo, um divertimento, e naturalmente as perguntas eram de acordo, não é? Eram perguntas sobre fortuna, sobre casamento, não é? E alguém convidou o professor para ir a um desses saraus, né? Ele disse que ele não iria porque mesa não fala, mesa não pensa, mas como um cientista que ele era, ficou curioso, ficou pensando e decidiu ir, né? Ele com a sua Amélie foram ver como é que era esse passatempo. E ele ficou observando e pensando o que estaria por trás de tudo, né? E via que havia uma diferença. Se as perguntas eram bem frívolas, as respostas eram correspondentes. Mas no momento em que alguém fazia uma pergunta mais elevada, o teor da resposta mudava. E ele continuou observando e finalmente o público mudou um pouco, porque justamente as perguntas ficaram mais elevadas e aí não foi tudo tão superficial. E ele teve a revelação de que eram os espíritos que estavam por trás de tudo aquilo, né? E teve essa revelação e teve uma outra revelação do seu mentor, um chamado, né? Que ele deveria organizar todas aquelas mensagens que vinham, porque depois de um certo momento começaram realmente a vir mensagens de cunho mais afim com o espiritismo, né? E ele então recebeu esse chamado, se colocou à disposição, mas achou que ele não estava à altura, que ele precisaria de ajuda da espiritualidade, que também lhe disseram que eles estariam sempre do seu lado, né? E que a sua missão só teria valor pronta, completa, que ele, portanto, não deveria ficar falando sobre a sua missão. Então, a espiritualidade foi bem direta, não é? E firme com ele, né? E aí, então, ele se dedicou com afinco à sua obra, né? Durante uns 13 anos. E a gente vê aqui, agora, quando nós vamos passar agora para o Livro dos Espíritos, que precisava ser uma pessoa do porte de Kardec, porque precisava ter uma cultura e um preparo para fazer as perguntas. Porque o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, ela é uma obra de perguntas e respostas, né? As perguntas feitas por Kardec e as respostas vieram da espiritualidade. E ele, às vezes, ele perguntava de novo, assim como que cercando o assunto para deixar tudo bem claro, né? E aí a gente vê também o seu caráter humilde, porque além de ele não ter se achado à altura da obra, ele colocou o nome Livro dos Espíritos, não colocou que o livro era dele e nem colocou o seu nome na obra. Um professor conhecido como ele era, professor Rivaio, como ele era chamado, ele quis separar completamente. Não só ele quis, como ele foi orientado pela espiritualidade, que ele deveria adotar o nome Allan Kardec, que foi o seu nome numa encarnação anterior entre os druidas. E ele assim o fez, e daqui para diante, todas as obras que ele publica é com esse nome.
né? Allan Kardec, que a gente já conhece bem, né? E essa primeira obra, o Livro dos Espíritos, é uma obra de caráter filosófico, porque ela responde àquelas nossas questões das nossas dúvidas mais transcendentais: quem somos, qual é a nossa missão aqui, para onde vamos. Isso está respondido no Livro dos Espíritos, né? Que foi uma obra que foi um sucesso desde o início. Muitas pessoas se sentiram esclarecidas, consoladas, não é? Mas outro grupo não gostou, porque justamente esse livro ele descortina o plano espiritual, exatamente como é. E muitas pessoas preferiam ficar na nebulosidade, como era naquela época, né? E aí o que aconteceu? Muitas dessas obras foram queimadas em Barcelona, no chamado Auto de Fé de Barcelona, né? Mas muitas sobraram não é? E aí a curiosidade das pessoas aumentou muito depois que as obras foram queimadas, né? E aí segue o nosso professor, agora Allan Kardec, né? E ele então, vieram muitas dúvidas, muitas cartas polêmicas, e ele então já começa a publicar a Revista Espírita, que era justamente para ele manter esse diálogo com as pessoas, né? E aí o papel da Amélie foi fundamental, ela ajudava muito, era o braço direito dele com relação à revista, né? E com relação também à grande correspondência que ele tinha, que ele recebia, não é? Muitas pessoas que talvez tenham visto o filme, né? Ali foi bem falada as cartas, né? Ela ajudava muito a responder essas cartas, né? Vinham de várias partes do mundo, sobre vários assuntos, né? E então nós temos aí, né, o Livro dos Espíritos, paralelamente à Revista Espírita, né? E agora nós temos o Livro dos Médiuns, na sequência, né? Que é uma obra agora de caráter científico, que ela analisa a comunicação da espiritualidade com o mundo material, né? A mediunidade. Aí depois nós vamos ter o Evangelho segundo o Espiritismo, que é tão conhecido nosso, não é? Que não é um evangelho diferente, apenas a questão de organização, porque nesse evangelho ele traz os assuntos, por assuntos, ele é organizado por assuntos, e em cada assunto tem primeiro trechos dos evangelhos e depois as mensagens do plano espiritual. Quer dizer, é um evangelho explicado pela espiritualidade, né? E depois segue-se o céu e o inferno, a Gênese, né? E no final, já depois da sua desencarnação, as obras póstumas, né? E também, paralelamente, ele publicou um livrinho que é o que é o Espiritismo, que esclarece, não é? Um livrinho bem simples, mas bem esclarecedor, não é? Para nós tirarmos dúvidas, assim, sobre as questões básicas do Espiritismo, né? Então, foi seguindo a sua vida, a sua trajetória, com a sua grande companheira ao lado, não é? Fundaram a Sociedade Espírita de Paris, né? E ali ela teve uma grande participação, e ela, como artista plástica, ela deu muita ênfase às artes mediúnicas, não é? E nós temos aqui um exemplo, esse quadro aqui, que foi pintado pela médium Valdelice Salum, mais ou menos de 15, 17 minutos, né? Um quadro inspirado por Monet, né? E né, a gente percebe bem a paleta, o tonal, né? Um motivo bem impressionista, ao ar livre, né? E então a nossa Amélie prestigiou não só as pinturas, como, não é, a literatura e a música, não é, as artes. Então nós temos assim a visão de como ela foi importante, não é, para o espiritismo, e ela sobreviveu a ele uns 10 anos e ficou assim como que dirigindo os trabalhos espíritas em Paris, e teve muita participação, inclusive no suporte financeiro quando era necessário, né? Ela ficou lá
não é muito firme lá. E aí nós podemos também pegar alguns pontos principais, não é, dessa doutrina, dessa filosofia, não é, que é o Espiritismo, que é a questão de causa e efeito, não é? A questão das consequências, não é? Como nós falamos no Espiritismo, não há castigos, há consequências, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então nós podemos escolher um caminho errado e teremos um tipo de consequência, mas podemos escolher um caminho melhor para nós e as consequências serão melhores, não é? Então esse é um dos pontos principais, não é? A questão da reencarnação, né? Que é uma questão que nos traz consolo, não é? Que nós teremos muitas outras vidas, já tivemos vidas anteriores, muitas situações que nós enfrentamos e não entendemos por que estamos passando por aquela situação, muitas vezes são consequências de atitudes que nós tivemos em outras encarnações, não é? E aí as consequências, elas virão. Então, mas toda a consequência, tudo que nos acontece é para a nossa evolução. Não é? Não devemos nos sentir injustiçados, castigados. Não é? Devemos procurar entender por que estamos passando por aquela situação, né? Procurando nos conhecer para poder entender o que se passa conosco. Não é? Então, assim, em linhas gerais, não é? Isso é como iniciou, não é, o Espiritismo, como ele surgiu, como ele se desenvolveu através de Allan Kardec, amparado pela sua Amélie, né? Atravessou o Atlântico, veio para o Brasil, uma grande figura foi Dr. Bezerra de Menezes, né? E assim para nós refletirmos, ficarmos conosco, é uma frase que Kardec nos deixou, não é? Que nos diz que o sono é uma porta que a espiritualidade nos abre para nós nos comunicarmos com os nossos queridos que já se foram, né? É uma oportunidade que nós temos, não é? Então é importante, não é, nós pensarmos bem, colocarmos o nosso coração, não é, para analisarmos o que é o Espiritismo, para conseguirmos encontrar respostas, esclarecimentos e consolo na nossa trajetória. Muito obrigada.